um dia que passou, mais uma noite que está começando, tudo em paz. Pedimos que nós possamos ser competentes para acompanhar os bons espíritos. Como eu disse, os bons espíritos têm hora marcada e tem vários lugares para fazer o bem. Tem muitos compromissos. Mas nós estamos aqui tentando imitar os bons espíritos. Um dia nós também chegaremos lá, onde nós também possamos ajudar algum dia mais na frente. Nós não sabemos quando, mas vai depender de nós e Deus está esperando por nós. Jesus, nosso irmão maior, também que está cuidando do planeta Terra desde o começo, ele também está querendo nosso bem. Então, nós estamos aqui tentando com muita fé, com muita humildade, seguir o caminho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora um irmão vai ler uma parte do Evangelho ou um outro livro que os bons espíritos estão sempre escrevendo para nós. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. 8 de junho de 2026, Homem Integral, Futuro do Homem, capítulo 37, a controvertida comunicação dos espíritos. Mas nós estamos ainda terminando aqui aquela questão da morte, seu problema, né? Homem perante a consciência, esse aqui já foi, peraí, a morte, seu problema, aqui 36. E aí nós ficamos nesse quadro aqui, que é o último quadro, que eu li e fiz o comentário, só que só eu fiz porque o nosso tempo já estava no finalzinho. O senhor acha que precisa comentar um pouquinho mais? Pode ser também, né? Pode ser. Não tem problema. Nem lembro mais direito do assunto, direito. Agora pode comentar, que faz até bom que faz a ligação depois com o próximo. Então, nós estamos falando sobre a morte. A questão homem e a questão da morte. Então, ela começa aqui dizendo que o instinto de conservação, né, ela é muito importante, né, para que a gente não faça muita bobagem, né? O suicídio é uma delas. Ela lembra do suicídio que alguns psicopatas, né, que inconscientemente eles dirigem às vezes para o suicídio. Ela, nos quadros anteriores, né, lembrou as questões religiosas e tal, e aqui de novo ela lembra, né, que a doutrina espírita, né, a partir do momento que ela mostra que a morte ela não existe, que esse período, né, de transição que nós estamos aqui é passageiro e que definitivamente o que importa é a vida no plano espiritual. Então isso aí, essa visão espírita auxilia muito a gente a aceitar um pouquinho melhor a morte, que a morte, né, desde o começo ela lembra que uma coisa que aterroriza, que né, dá medo e tudo mais. Mas hoje até mesmo as experiências, né, e com a internet também ela não cita aqui, mas a internet a gente tem muitos EQM, né, pessoas que falam sobre experiências que tiveram assim no plano astral e tudo mais. Tudo isso vem mostrando um pouco mais, desmitificando essa questão da morte. Então a gente está aceitando um pouco melhor, né? Ainda é claro que nós somos muito apegados a essa vidinha, as pessoas que estão por aqui e tal, mas a gente já está melhorando um pouco nessa questão. O espírita, ele já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas também temos apego, né? A morte não é muito aceita por ninguém, né? Todos nós temos. Aí a gente diz, por causa do instinto de conservação. Sim, por causa do instinto de conservação, mas não é só isso, não. A gente realmente gosta muito de estar aqui encarnado, né? E a gente se apega mesmo a muitas coisas do plano material, porque nosso mundo ainda é um mundo
em que a matéria tem uma importância muito grande para nós seres humanos. Ainda a gente tem apegos, né? A matéria, a pessoas, a coisas. Era isso. Essa questão da morte do corpo, ela é uma questão ainda muito controversa mesmo, porque há, assim, muita dificuldade ainda de entendimento. Talvez até no meio, assim, até no meio dos espíritas, né? Que nós ainda, espíritas, não temos ainda uma ideia muito formada de como seremos lá depois do desencarne. Então é uma coisa meio complicada. Então, o que nós conhecemos mais fortemente, um pouco por Kardec, mas parece-me que o André Luiz consegue materializar melhor para nós, pelo menos materializar, né, essa forma que a gente vê como se fosse uma coisa mais palpável, mais material, né, do espírito. Até porque eu me lembro, pessoas me ensinaram, assim, até pessoas já conheciam espírito quando eu era criança, que é muito fácil de entender quando a gente chegar no plano espiritual, fazer eu morri ou não morri. Aí, só pega no braço. Se você sentir o braço, então você não morreu, né? Você morreu ainda não. Então, você não desencarnou, não. E pelo que o André Luiz nos mostra, nós chegamos lá bem materializados ainda. Nós chegamos lá, porque nós ainda, a nossa morte do corpo aqui, como fala aqui, que ele é apenas uma transição das duas etapas da vida, né? Então, nós temos a etapa da vida aqui na Terra e a etapa da vida no plano espiritual, e a morte do corpo construindo essa transição. Então, se nós entendermos, principalmente no estudo de André Luiz, a gente percebe, assim, uma materialização de nós lá no mundo espiritual. Por quê? Porque, segundo ele, o perispírito se torna matéria, né? Até os espíritos chamam de semimatéria, porque se para nós, se a ciência nossa, ao analisar um corpo espiritual e não conseguir encontrar matéria, mas nos estudos espirituais, nos estudos do mundo espiritual, percebe que é uma matéria. Então, por ser uma matéria para o espírito e por não ser para nós, para a Terra, então o espiritismo chama de semimatéria, então é um corpo semimaterial. Então, quando nós aprendemos isso, que para nós, analisando as obras de André Luiz, fica bem mais fácil, porque nas obras de Kardec a gente entende bastante, né? Mas ainda fica um pouco vago ainda. Então, o André Luiz deixa para a gente bem mais claro como será a nossa vida lá. Mas mesmo assim, será que é daquele jeitinho, daquele jeito? Ou será que eles utilizaram para facilitar para nós? Aí entra entre esse e outro questionamento. Será que é desse jeitinho que está lá, que ele explica ali, ou se for usado apenas para que facilitasse o nosso entendimento? Aí, quando nós chegamos por isso, a morte do corpo ainda acaba sendo um problema para nós, um momento de desconhecimento ainda, a vida espiritual, mesmo nós sabendo que nós já vivemos lá, né, no mundo espiritual, muitas vezes, muito tempo, vivemos muito, mas como nós agora estamos aqui no corpo físico, nós não lembramos mais desse tempo. Então, para nós ainda é uma dúvida ainda que a gente tem bastante. Será como vai ser lá quando eu chegar, né? Só isso. Ok. Mais alguém? Tranquilo. Tá para frente. Ô, Botanduf aí. Não, pode ir. A Não, tô falando. controvertida comunicação dos espíritos, do capítulo 37. É com o senhor, Samuel Alício. Então, vamos lá, né? Controvertida. A publicação é controversa, hein? Vamos ver. O anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente, a morte física, abre as portas
da percepção psíquica, facultando o devastar das sombras do além, que a gente continua falando ainda da questão da passagem do outro lado, né? Já não aspira o homem sorver a água do letes para esquecimento, porém sondar o que ocorre na sua outra margem. É de lá que tem vindo inesgotáveis informações, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a sua causalidade e seu finalismo inevitável. Das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas desterram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações. Por mais dilatem os arquétipos jungianos até as suas nascentes estratificadoras, a sobrevivência os precede porque foram aqueles que atravessaram a fronteira, que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade a que retornaram. As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa, os cultos, mesmo os mais extravagantes, de algumas filosofias, e se consubstanciaram nos desafios às modernas ciências parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrônicas, ainda não superando a doutrina espírita apresentada por Allan Kardec, resultado de acuradas observações e experimentos de laboratório provando a sobrevivência do ser, a sua disjunção cadavérica. Então ela mostra para nós no final que todas essas buscas, né, esses conhecimentos, essas notícias do plano espiritual, essas informações que vêm trazendo para nós, nos espíritos, elas não superaram a doutrina espírita. A doutrina espírita ainda... Só fazendo um esclarecimento que apareceu aqui, eu não tinha visto. Água do Letes, enquanto o senhor estava falando aí, eu pesquisei aqui. A água do Lete faz referência ao rio Lete. O rio é um rio, né? Que na mitologia grega romana é conhecida como Rio do Esquecimento. Segundo as lendas, as almas dos mortos bebiam de suas águas antes de reencarnar para apagar completamente todas as memórias e sofrimentos da vida passada. Quer dizer, que se é da vida passada, já era crença da reencarnação. Isso, lá os gregos já tinham a reencarnação. Então, porque nós sabemos que a reencarnação, ela vem de muitos milênios, né? A ideia da reencarnação. E por que ela vem de muitos milênios? Porque quando nós falamos, quando os espíritos falam, e por que o homem, desde as civilizações mais evoluídas, quanto às civilizações nascentes, todas creem em Deus. Só que vamos começar nisso, né? Lembrando disso. Todos creem no ser superior. Mas por que disso? Porque o espírito foi criado por Deus e tem a vida do espírito e tem a vida encarnada. Então, quando ele renasce, por mais que ele não saiba da reencarnação, mas ele tem uma leve lembrança de todas essas coisas. Então, essas lembranças são repassadas, né, para o corpo físico, para o momento do reencarnado,
E por isso todos os povos têm essa crença, embora não são todos, né, todas pessoas, mas em todos os povos há pessoas que creem na reencarnação, né? Inclusive que no nosso Ocidente, nossa região, tanto a América do Sul, quanto as Américas, quanto a América do Norte, por exemplo, todos têm uma vaga noção de reencarnação. Inclusive, a gente é tanto assim que a gente vê até evangélicos falar assim, olha, na minha próxima, mulher evangélica, fala assim, na minha próxima encarnação, eu não quero nascer mulher. Muitas mulheres evangélicas falando isso. Porque lá no inconsciente, no subconsciente, a reencarnação está escrita, o que é uma verdade, né? Então, aqui vai falando que essas civilizações antigas, né, desde elas as modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas descerram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações, porque quer dizer que depois do túmulo também tem vida, né? Então, todas as civilizações têm uma noção disso aí. Embora não seja uma crença 100% para todas as pessoas, né? Mas em todas as civilizações, se você chegar no Egito, eles têm noção tanto da reencarnação que os próprios faraós faziam o embalsamamento lá dos corpos, porque esperava voltar. E quando voltasse, voltar no mesmo corpo logo, né? Guardar o corpo ali, mas voltar no mesmo. Não tem que voltar em outro. Mas acreditava nas voltas, né? Se você pega os chineses também, tem, os hindus, povos hindus, e assim por diante, né? Todos os povos têm uma vaga noção da reencarnação. Embora ela seja muito mais explícita, muito mais especificada, hoje nós entendemos pela doutrina espírita, né? Por Allan Kardec, quando trouxe a codificação dos espíritos, então trouxe assim a reencarnação com detalhes para nós. Aí veio o André Luiz, que ainda trouxe Emmanuel, que trouxe ainda maior clareza ainda sobre a vida espiritual. Só isso. Alguém mais? Muito bem. Esse quadro aqui, né, ele nos fala sobre a questão, né, não tem como, né, negar a sobrevivência após a morte, né? Todos de alguma forma têm essa ideia. Alguns ficam criando, né, algumas formas de explicar, como ele diz aqui, né, os arquétipos junguianos. Procura às vezes explicar a energia, né? Tem a história daquela pessoa naquele lugar, então a pessoa que tem essa faculdade capta isso aí, mas não tem nada a ver com morto, mas as evidências são muito fortes, como ela diz no finalzinho aqui, né? Muito forte, então é prova mesmo, né, que existe e que é possível conversar com os ditos mortos. Para a próxima, então, né? É inerente à estrutura da vida a sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. A gente sempre está estudando, a vida não acaba nunca, né? Só muda de forma. Então, inclusive, a gente sempre usa o termo, em vez de falar assim, a vida além da morte, é a vida além da vida, né? A vida além da vida, bem lembrado. Vida além da vida. Partindo-se deste princípio da imanência, a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Independente dela, torna-a instrumento pela qual se expressa, mas não indispensável à sua existência.
Então, permanece o espírito, o princípio, né, espiritual. Mesmo que o cérebro se destrói, mas a mente continua, que é ela que é o espírito. Os fenômenos de ectoplasmia, né, aquele fenômeno de materialização, né, vidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos como Spiricom, Viticom, atestam a continuação e independência do espírito à morte do corpo. Então, as provas são muitas, né, de que a vida continua. Examinadas com cuidado, inúmeras hipóteses para explicá-los. A única a resistir a todo ceptismo, pelos fatos que engloba, é a da imortalidade da alma, com a sua consequente comunicabilidade. Então, por mais que se tenta desmoralizar ou tirar, né, essa ideia de que a vida existe, por mais que os incrédulos, né, dizem isso, mas as provas estão aí, né? Não tem como. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões, que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa exceto a sua realidade transcendental de seres independentes e desencarnados. Fortalece aqui, né? A gente ainda tem muita coisa que a gente não entende, né? Mas o que a gente tem certeza é que a morte não existe, né? Que a vida continua, que eles podem se comunicar, que permanece a sua individualidade, as suas experiências, os conhecimentos, né? Não se perde, e que a gente pode se conversar, né? Se comunicar com esse plano, com essa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. É isso. Alguém mais? Então, aqui ela continua essa questão da morte, né, mostrando que há essa indestrutibilidade, ou seja, nós não vamos morrer, né? Mas nós vamos apenas deixar esse corpo. Por isso que o nome desencarnar, né? O Espiritismo usa o termo desencarnar, porque nós espíritos estamos em carne, estamos no corpo, estamos na carne, né? Aí daqui a pouco nós vamos sair da carne, então nós vamos desencarnar. Então nós estamos na carne e vamos sair da carne, né? Aí desencarnou. Então essa é a ideia. Por isso eu estou sempre colocando aquela questão da gente separar, quando a gente fala meu corpo e também fala meu espírito, né? Então, quando nós falamos meu corpo, nós estamos falando correto, né? Porque eu sou espírito, estou usando um corpo emprestado para mim, então, nesse momento, você está sendo meu, né? Porque Deus emprestou para mim, então, temporariamente, ele é meu, né? Ele não é meu para sempre, mas temporariamente ele é meu. Então, quando fala meu corpo, eu estou usando certo. Agora, quando eu falo meu espírito, mas quem está falando meu espírito? Aí o corpo está falando? Não, o corpo não fala, o corpo só fala, quem está falando é o espírito, né? É igual quando se fala no alto-falante. O alto-falante não fala. Ele apenas leva a voz de uma pessoa para outras pessoas. Então, ele só transforma. Mas ele não fala nada. Quem fala é aquele homem que está falando. No mesmo caso, quem está falando somos nós, né? Então, aí é importante a gente observar. Então, que nós que somos espíritos, que é a vida verdadeira, espiritual, então nós não vamos morrer. Quem vai morrer é nosso corpo e nós vamos continuar vivos. A vida continua. Por isso nós falamos que a vida além da vida. E aqui ela fala também dos complexos, né,
aparelhos, Spiricom, Vidicom, esses aparelhos atestam, né, a fala dos espíritos mesmo. Então, em vez de se utilizar um médium, e a pessoa fica com dúvida se é que o médium não é dele a voz, se é que não é ele mesmo que está falando, a pessoa fica em dúvida. Quando o aparelho, ele escreve uma coisa, aí ele mesmo está escrevendo, ou quando ele é usado o aparelho mediúnico para falar na psicofonia, será que não é ele mesmo que está falando ali, o próprio médium? Aí no Spiricom e no Vidicom, que grava voz e grava até imagem, que já gravaram muitas imagens e muitas vozes, aí não tem mais como ficar a dúvida, né? Então atestam, aí fala que atesta a continuação e atestam a continuação e a independência do espírito à morte do corpo, tá? Essa é a continuidade da vida. Então, mostra que a continuidade, ela é bem clara, e já o nosso mestre leonês, né, o Allan Kardec, já provou por os métodos científicos a existência do mundo espiritual. Só isso. Alguém mais? Não confio. Vou próximo, então. Opa. Aqui. Esse é seu, né? Então, neste capítulo, se enquadram diversas psicopatias, cujas gêneses resultam de influências espirituais, mediante as quais se abre o campo das obsessões. Então, quando fala psicopatia, então, patias são doenças, né? E psico da mente. Então, as psicopatias que originam no campo das obsessões, igualmente conhecidas desde prísticas eras lá do passado, né? Com outras denominações. Que não falava obsessão, falava loucura, né? Endemoniado e assim por diante. Essa influência deletéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso na que se opera graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde. Cunhou-se como efeito imediato o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos, tal a ingerência que tem aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isso constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e certeza de sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva de plenitude fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo do seu amadurecimento psicológico e de seu autodescobrimento. A transitoriedade assume a sua preponderância apenas enquanto vige a existência corporal, de grande significação para estruturar a sobrevivência feliz, delineando as atividades futuras e a ressurgirem como culpa, castigo, tranquilidade, prêmio, que governam e estatuem os destinos humanos. Então aqui ela vai primeiro mostrando que
entra aí nessa questão da convivência espiritual e material, né? Entra até os problemas, né, das psicopatias, porque diz, das obsessões. Então, quando se fala de obsessão, nós sabemos que a atuação de um espírito sobre um encarnado é um dos exemplos grandes de obsessão, né? Então, se uma pessoa for obsidiada por um espírito, é porque há sobrevivente do plano espiritual, que se não houvesse, não teria perturbação espiritual, né? E desde sempre se acreditou, né, na influência dos espíritos. Uns chamam que há anjos, que há demônios, que há serafins, e assim por diante, né? Então, essa influência, essa crença, ela é muito antiga, da crença da existência do espiritual. Na verdade, não é nem tão antigo, é que desde que o homem existe, desde que existe o homem aqui na Terra, praticamente essa ligação com o mundo espiritual também existe, né? Porque se existia desde os primeiros habitantes da Terra, já humanizado, né? Então, do outro lado também tinham os espíritos desencarnados. E eles exerciam influência sobre os que estavam aqui. Tanto a influência dos bons, né? Que tentavam ajudar os espíritos familiares que estavam ali para auxiliar. Igual, por exemplo, eu fico imaginando, quando os capelinos vieram para a Terra, quantos encarnaram e quantos estavam do outro lado sem encarnar, aguardando o tempo deles, e que estavam auxiliando aqueles familiares que vieram, que reencarnaram, estavam ali orientando, levando novos conhecimentos para eles, tentando guiar, né? E aqui ela lembra a questão da influência, né? Da influência, ela é muito maior, baseada na questão lá dos livros espíritos, que os espíritos nem só nos influenciam alguma coisa, mas chega ao ponto de quase dizer que eles nos dirigem. Tanto é a influenciação que nós temos do mundo espiritual. Somente. Essa questão da subjugação, né? Kardec usa esse termo em substituição à possessão, que alguns exigiam, né? Que talvez está nesse, que ele diz aqui no Brocardo, né? Que assevera que os mortos conduzem os vivos. No Livro dos Espíritos, como o seu Maurício disse, né? Tem uma pergunta que fala que eles nos dirigem, né? Que eles nos dirigem. E aí, quando a gente vê um processo de obsessão assim muito forte, né? Passa mesmo a ideia de que a pessoa perdeu toda a vontade ali, né? A entidade espiritual ali está dominando completamente a pessoa. Se a gente fizer uma comparação com a questão das influências aqui de encarnados para encarnados, nós percebemos que em algumas situações existe isso, né? Uma pessoa exerce tanto influência sobre o outro que passa a ideia de que ele não tem mais vontade própria. Mas, no entanto, eles esclarecem, né, que a gente pode se insurgir contra essa influência, né? A gente pode modificar esse processo, né? Sair daquela subjugação, né? Que a vontade é nossa, né? Que é a nós que acabamos nos permitindo ser dominados pela criatura, né? Alguém mais? Até porque, se eles nos dirigissem mesmo totalmente, nós não teríamos responsabilidade pelos erros que nós praticamos nessas conduções, né? Sim.
E como no final das contas a última é a nossa vontade, aí que está a nossa responsabilidade. Então, quando a gente... É o mesmo caso quando alguém aqui na Terra planeja um assalto, né? Aí chega, Maurício, vamos fazer um assalto tal. Aí eu falo, não quero, não vou fazer, não. Eu não quero, isso é perigoso. Não tem perigo, não. É tranquilo, você vai, vamos embora, bora. Aí não tem perigo, não, mas vamos dar tranquilo. Aí eu resolvo aí. Ele me conduziu de certo ponto, sim, mas a decisão foi minha. Ele não me obrigou, né? Ele não colocou um revólver na minha cara e falou assim, você vai ou você morre agora. Geralmente não. Ele apenas convenceu. O mesmo caso acontece com os espíritos, né? Eles, esse nos guiar é no sentido de não ter, de fazer usar um convencimento, né? Nos persuadir. Mas a nossa responsabilidade ainda existe porque nós aceitamos de livre vontade. Para a próxima. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. A gente sempre tem estudado isso aí, né? A consciência permanece e quando desencarna ela pode se ampliar até, né? Porque daí lá nós temos diante de nós o passado, né? As experiências muitas vezes, dependendo da nossa condição. Então aquelas limitações que nós tínhamos enquanto encarnados se perde quando desencarnados, se nós mantivermos mais lucidez diante daquela situação. Mas só para antes de você continuar, eu me lembrei, para não esquecer, me lembro, só um exemplo claro, do próprio André Luiz, né? Quando ele chegou lá no plano espiritual, ele tinha a mesma consciência que ele tinha quando ele encarnou como médico, né? Ele tinha a mesma consciência, ele não perdeu nada. A consciência não se aniquila com a morte, é a mesminha. Aí aprimora-se mediante a experiência, ou seja, mas com o passar dos tempos lá, ele foi aprimorando, foi melhorando. Então, o André Luiz, da chegada lá no nosso lar, até depois de alguns anos que ele estava lá, ele aprendeu muita coisa e modificou bastante, né? E o aprendizado é bem mais rápido, né? O livro que nós estamos estudando hoje, que é esqueci o nome agora, O Mundo Maior, ele aquela vivência, aquela experiência que é narrada no livro é uma semana só. Então, olha, uma semana, tanto de coisa que ele absorveu ali, né? Que ele aprendeu. É uma semana de experiências, de visita e esse trabalho ali. Pode ser muito rápido o aprendizado também. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Então, o homem, na comunicação com os espíritos, a gente passa a ter uma ampliação, né, dessa experiência e desse conhecimento. Nós vamos aí dilatando, né, uma vivência real, ela diz, entre as duas vidas. Portador dessa percepção, embora habitualmente embotada, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la, como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais, se a desconsidera ou não dá conta de sua existência.
O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para outro momento ao acaso ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta, destruidora. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando-o do lodo da terra, erguendo-o da lama do sepulcro para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal como parte integrante do mesmo. O aviso de 15 minutos chegou. Continuamos na próxima? Agora já só falta 15, né? É.